Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente do mais recente Rambo de Sylvester Stallone, intitulado Last Blood, né, fazendo uma referência, né, ao primeiro filme que foi o First Blood. Para a gente poder fazer uma análise desse filme aqui, vai ser necessário o uso de spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu o filme, dá uma paradinha nesse vídeo, vai lá assistir o filme e depois volta aqui para ver a gente, tá? No que consiste esse novo Rambo aí? Ele tá, né, no seu rancho, né? Se vocês se lembram do quarto filme, né? Ele tava voltando, né, pro seu rancho no final do quarto filme, né? E lá ele vive, né, com uma senhora, né, que é uma espécie de empregada dele, e vive também com a neta dessa senhora, que ele trata como uma espécie de sobrinha postiça, uma espécie de uma filha, né? Ele tenta fazer, né, salvamentos, né, tenta salvar pessoas, né, ele estava inclusive, o filme inclusive começa, né, mostrando ele tentando salvar um casal, né, numa enchente, né, ele não consegue, ele fica muito chateado com isso, né, porque ele foi um cara sempre que foi uma máquina de guerra que matava os outros, então agora ele tenta salvar vidas, né, e quando ele não consegue salvar as vidas, ele fica muito chateado, né. Além disso, né, você também tem esse ex-soldado que ainda é muito perseguido pelos traumas de guerra dele, né. Então você tem todo esse contexto aí, que vai ser agravado por um outro problema. Que problema é esse? Essa sobrinha de criação dele, ela tem um pai biológico que vive no México, né? E ela sempre quis conhecer esse pai biológico. Com a ajuda de uma amiga que vive no México, ela vai, né, tentar falar com esse pai aí, né? Mesmo que o Rambo e mesmo que a avó dela falem que esse cara não presta. Ela vai lá, descobre que o pai realmente não presta, fica muito abalada, né? E a amiga dela, que na verdade está montando uma arapuca para ela, leva a menina para um clube, né, para um nightclub, né, para poder esquecer um pouco essa tristeza, né? Mas nesse nightclub o que você tem? Você tem uma quadrilha mexicana que sequestra mulheres para trabalharem sobre prostituição para eles, né? Para essa quadrilha aí, né? Então isso acaba acontecendo com a menina. O Rambo, né, vai atrás dessa amiga dessa sobrinha dele, né? E com uma forma bem delicada, né, ele convence a menina, né, a levar ele até essa quadrilha. Só que quando ele chega a essa quadrilha, ele vai lá sozinho tentar resolver tudo, né, que nem aqueles Rambos que a gente vê lá na década de 80, né? Só que esse modelo hoje já está bem ultrapassado e o que acontece? Ele é cercado pela quadrilha e toma uma surra. Ele só não morre ali, né, porque ele é o herói do filme, né, e foi inventado alguma desculpa ali para ele continuar vivo, né. Mas ele tá lá todo arrebentado no chão, e aí uma jornalista mexicana independente, que inclusive perdeu uma irmã para essa quadrilha também, né, acaba salvando ele, leva ele para casa dela, né, trata dos ferimentos dele, né, e aí quando ele se recupera dos ferimentos, ele descobre onde está essa sobrinha dele, né. Ele vai no prostíbulo onde ela tá, né? E acaba salvando a menina, não sem antes, né, matar todos os homens, né, a marteladas dentro desse prostíbulo, né? É um filme do Rambo, é um filme violento, né? Só que quando ele leva essa sobrinha dele para casa, né, eles estão voltando pro rancho, o que acontece? Ela foi muito drogada, para ela ficar mais sugestionada, entendeu? A se prostituir. E aí ela acaba morrendo de overdose por causa disso, né? E então o Rambo ele vai voltar para o México, né, com a ajuda dessa jornalista mexicana, ele vai buscar a vingança dele, né? Ele vai na casa do irmão, né, do chefão lá da quadrilha, né? Arranca a cabeça do homem fora. Tá? E aí atrai a quadrilha para o rancho dele, né, nos Estados Unidos, né, onde o rancho está cheio de armadilhas. Mas armadilhas bem ao estilo da Guerra do Vietnã, onde o exército Vietcong fazia o quê? Cavava túneis nos subterrâneos do país inteiro, né? Cada soldado Vietcong ele precisava cavar 1 metro de túnel por dia. E aí o que acontecia? Eles conseguiram ganhar a guerra em cima dos americanos por causa desse sistema intrincado de túneis, né? Eles saíam dos túneis, né, atacavam os soldados americanos, matavam e voltavam para os túneis. Os americanos nem viam o que atingia eles, né, no caso, né, que eram esses exércitos aí, né. E aí, né, o filme ele vai se processar dessa forma, né, ele vai ser todo aquele derramamento de sangue que a gente já conhece, vai ser toda aquela violência extrema que a gente conhece e por aí vai, tá? Se a gente puder fazer uma espécie de comparação entre todos os 5 filmes do Rambo aqui bem rapidamente, né?
O primeiro filme ainda é o melhor filme, né? É aquele filme que fala da questão do veterano de guerra do Vietnã que vive nos Estados Unidos e é tratado com preconceito pelos próprios americanos, né? Ainda é o melhor filme, né? O segundo e o terceiro filme são produtos culturais da Guerra Fria mesmo, né? Onde você tem o Rambo, né? Que é aquele cara que sai matando todo mundo à torta e à direito, que consegue resolver tudo sozinho, né? Aquele brucutu extremamente violento que sai passando fogo em todo mundo, né? É interessante a gente perceber que também nesse segundo e terceiro filmes, né, tem aquele helicóptero soviético gigantesco, que ele é praticamente uma espécie de personagem, né? Ele é a personificação de todo o império do mal soviético da Guerra Fria, né? O Reagan, né, falava, né, na época, né, que a União Soviética era uma espécie de império do mal, né, coisa e tal, né? Então, esse helicóptero soviético era a personificação disso, né? Até no Rambo 3 tem uma situação muito curiosa que foi a seguinte, né? O Stallone, ele fazia as cenas de ação, ele não usava dublês, né? E tem uma sequência no Rambo 3 que esses helicópteros soviéticos estão atacando, né, essa aldeia talibã, né? Isso mesmo, né, gente? A gente tem que lembrar disso, né? Os, vamos dizer assim, os afegãos, né, que aparecem no Rambo 3, né, eles são os talibãs que depois deram muita dor de cabeça para os Estados Unidos no 11 de setembro, né? Mas nesse momento, né, eles são aliados dos Estados Unidos e o Rambo está ali, né? Vamos dizer assim, ajudando os pobres talibãs a se separarem dos terríveis soviéticos. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver uma cena em que esse helicóptero soviético persegue o Rambo montado num cavalo. E vai ter muitas explosões, vai ter muitas cortinas de fumaça, né? E numa dessas cenas o helicóptero entra numa dessas cortinas de fumaça e o cara que está pilotando o helicóptero não percebe onde o Stallone está. E quando ele sai da cortina de fumaça, o helicóptero está praticamente em cima do Stallone. Então é uma cena muito surreal, por quê? Porque o Stallone ele precisa se abaixar para o helicóptero não atingir ele, e o helicóptero precisa fazer um movimento muito brusco, entendeu? Para poder não acertar o Stallone, né? Eu me lembro de ter visto essa cena no Fantástico na época, né? De making off, né? Que foi uma coisa muito impressionante na televisão, né? Na telinha, né? E quando você vê essa mesma cena na telona no cinema, que eu também tive a oportunidade de ver na época, né? Foi um negócio muito impressionante. O Stallone morreu por muito pouco aquele dia, tá? Só de uma curiosidade desse terceiro filme aí. O quarto filme já vai dentro daquela onda, né, de que o Stallone não é um cara que vai resolver tudo sozinho, né? Ele tem uma milícia, né? Ele tem uma espécie de grupo de mercenários que ajuda ele lá a fazer as missões dele, né, no caso, né? É um filme também extremamente violento, mais violento que os três primeiros, né? Onde você vê, né, os efeitos especiais sendo usados aí para potencializar essa violência, né? Você vê as pessoas sendo estouradas por tiros de metralhadora, esse negócio todo, né? Carne voando, né? O Stallone arrancando, né, a garganta de um sujeito com a mão, né? Quer dizer, já é uma coisa bem mais violenta. E esse quinto filme, ele também vai por essa vibe de violência extrema também. Ele é extremamente violento também. O Stallone provoca fraturas expostas, né, de clavículas, né, enterrando o dedo no corpo das pessoas. Ele mata o traficante lá, o vilão principal, com uma faca, né? Ele arranca o coração do sujeito usando uma faca, né? Quer dizer, tem todas essas coisas extremamente violentas, né, que esses dois últimos filmes mostram, né? Porque eles são mais violentos, que se usa os efeitos especiais para serem mais violentos, né? Agora, nesse quinto filme também tem uma situação muito interessante, né? Por quê? Porque se nos outros filmes o Rambo ou era um cara que resolvia tudo sozinho, ou era um cara que tinha ajuda dos outros, nesse filme você tem um esquema meio híbrido. Por quê? Porque alguns momentos você mostra que ele não resolve tudo sozinho, né? Quando ele vai tentar resolver tudo sozinho, né, ele é cercado pela quadrilha e é arrebentado pela quadrilha vivo, né? E depois ele é ajudado por essa repórter, por essa jornalista mexicana aí, tá? Então ele não sabe, não age sozinho. Mas na sequência do rancho, onde ele, entendeu, tá montando as armadilhas nos túneis, entendeu? Ele meio que age sozinho, sim. Só que ele não age sozinho como aquele brucutu que sai metralhando todo mundo e sai matando todo mundo, resolvendo tudo na base da força e na base da porrada. Ele vai usar um pouco mais a cabeça, também a força bruta, obviamente, né, que é um filme de Rambo, né, mas ele vai usar essa força bruta de uma forma um pouco mais inteligente, porque ele monta as arapucas, né, monta as armadilhas nesses túneis, né, para ir pegando essa quadrilha toda de mexicanos aí, né. Então você vê que
que o Rambo, você vê uma coisa meio híbrida aí, né? Tem horas que ele atua sozinho, né, usando mais a inteligência, né, e tem horas que ele atua com a ajuda das pessoas, né, para fugir um pouco desse mito daquele herói da década de 80 que sai matando todo mundo à torta e à direito, né, sozinho, sem ajuda de ninguém, tá certo? Então, é um filme curioso, né, é um filme violento, realmente, tá? Porque a gente não pode esperar outra coisa de um filme de veterano de guerra, tá? Que é extremamente violento, que tem uma psicopatia ali, né, embutida nele, né, pelos traumas de guerra, né, dele acabar sendo uma verdadeira máquina de guerra, né, você não pode esperar outra coisa além disso, né, mas é um filme muito interessante, principalmente na minha opinião, por causa dessa história dos túneis, né, é uma coisa realmente que é bacana, né, que foi uma coisa que a gente viu muito, veio muitos documentários sobre a guerra do Vietnã, né, e agora o Stallone está usando isso nesse filme aí, né, para, vamos dizer assim, ser a parte mais interessante, a parte mais inteligente do filme, né, para o filme não ficar só uma coisa ali de violência explícita e de violência extrema, tá certo? Então essa é a minha dica de hoje, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né, e sugerindo sempre que vocês visitem meu site batataespacial.com.br, tá? Onde vocês vão ver lá resenhas de cinema, onde vocês vão ver lá a minha coleção de postais antigos, né, para quem gosta de postais antigos, vão ver os meus contos, minhas poesias, né, vão ver meus textos sobre séries, né, eu tenho muita coisa escrita sobre Star Trek lá, sobre Guerra nas Estrelas lá, dê uma procuradinha lá, tá? E é isso aí, gente. Fico por aqui, fui.